Bom dia, meus queridos e amados irmãos, mais um dia nesta manhã de quarta-feira para darmos aqui continuidade na nossa última lição de Escola Sabatina, usando o nosso guia de Escola Sabatina, a promessa, a aliança eterna de Deus. Estamos aqui já na lição 13, é a última lição desta semana, que traz o tema A Vida na Nova Aliança. Como que é essa vida na nova aliança? O verso para memorizar nos mostra como que é esta vida dita pelo nosso Senhor Jesus. Lá em João capítulo 10, verso 10, que diz assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a vida que o Senhor Jesus quer para você, meus queridos. E nesta quarta-feira, dia 23 de junho, o tema que vamos refletir aqui nessa lição dessa semana é sobre a nova aliança e vida eterna. O texto que nós vamos usar por base aqui encontra-se ali no livro de João, no capítulo 11, no verso 25 e 26. Mas antes do Espírito Santo falar no nosso coração, vamos buscar a sua orientação através de uma oração. Pai querido, Deus eterno, te louvamos, te agradecemos por mais uma oportunidade que temos, Senhor, de te conhecer mais através da sua palavra, Senhor. Nos ensina a fazer a tua vontade, nos ensina a estar no centro da sua vontade, Senhor. E a tua vontade é que nós possamos aprender com o Senhor por intermédio da sua palavra. Abençoa-nos. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, então lá em João 11, verso 25 e 26, veja o que Jesus declarou. Então, Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Existem duas dimensões da vida eterna, queridos. A dimensão presente proporciona ao cristão uma experiência de vida abundante hoje, né, que inclui aí as muitas promessas que recebemos para a nossa vida ainda aqui na terra. Em João 10, verso 10, já explica isso, que é o verso para memorizar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Jesus nos oferece bênção numa perspectiva ainda terrena a qual vivemos. E essas bênçãos nós podemos receber do Senhor quando nós assim o obedecemos. A dimensão futura, aqui é evidente, é a vida eterna, a promessa da ressurreição. Veja o que Jesus falou sobre essa ressurreição. Lá em João, capítulo 5, verso 28 e 29, que diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Olha, se você não sabia disso, fique sabendo. Haverá duas ressurreições aqui ditas por Jesus, uma ressurreição para a vida eterna e uma ressurreição para a condenação. O fato é que todos nós passaremos pela primeira morte, né? Isso é uma realidade que não podemos fugir, né? Obviamente que na vinda do Senhor, alguns terão esse privilégio de não passar pela primeira morte e terão ali o prazer de ver o nosso Jesus voltando nas nuvens. Mas olha o que Jesus também disse lá em João 6,39. É a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então essa é a vontade de Deus para aqueles que entregam a sua vida a Jesus. No último dia, que último dia é esse? No dia que o Senhor voltará para nos buscar, Ele irá ressuscitar todos aqueles que o Pai entregou em suas mãos. Embora ainda esteja no futuro, esse é o único evento que faz todo o restante valer a pena, que coroa todas as nossas esperanças como cristãos. O que Jesus aqui, queridos, quis dizer nos versos de hoje? Onde se encontra a vida eterna? Ele disse que os que vivem e creem nele, ainda que morram, jamais morrerão eternamente. Como entender essas palavras? Alguns textos lá em Apocalipse nos dá uma ideia do que isso significa. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 11, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer
não receberá o dano da segunda morte. Foi como eu falei já em alguns segundos atrás. Existe a primeira morte, que é uma evidência que provavelmente todos nós iremos passar, né? Pelo menos a maioria de nós iremos passar. Mas a segunda morte, queridos, ela é pior. Por quê? Ela é uma morte eterna. Depois que essa morte ela é dada para aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, eles morrerão eternamente. Não haverá mais ressurreição para eles. Existe muito uma ideia de que as pessoas que se perderão irão para o inferno e ficarão queimando eternamente. Isso não é uma doutrina bíblica, isso não é amparado pela Bíblia, porque a Bíblia nos ensina que a vida eterna ela é uma consequência, ela é condicional a comermos da árvore da vida. Portanto, você pode verificar ali em Malaquias 4, verso 1, e outros textos da Bíblia, que as pessoas que receberão o dano da segunda morte, de fato, morrerão mesmo, né? E infelizmente não receberão do Senhor a vida eterna. Olha lá em Apocalipse capítulo 20, verso 6, que diz assim: bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Veja bem aqui que o texto faz uma distinção, né, de primeira e segunda morte. Né? Por que segunda morte? Foi como eu já disse aqui, aqueles que na volta do Senhor Jesus já estarão, né, mortos ou morrerão na volta de Jesus, eles irão receber o dano da segunda morte. Ou seja, Jesus ali em João 5 verso 28, Jesus disse que haverá duas ressurreições, a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação. Essa é a segunda morte, porque eles irão ressuscitar para serem mortos mais uma vez, só por ocasião aí do lago de fogo, onde queimarão ali e serão extintos eternamente o autor do pecado, que é Satanás, o pecado, os seus anjos, os demônios que acompanham Satanás e todos aqueles que escolheram fazer a vontade do inimigo e não fazer a vontade de Deus. Todavia, queridos, todo ser humano morre, mas de acordo com Jesus, essa morte é apenas um sono, um hiato temporário, né? Para os que nele creem, termina na ressurreição. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 53, o que diz: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Veja bem que Jesus trata a morte, que o apóstolo Paulo, né, retrata a ideia de Jesus, da morte, que a morte é um sono. Nem todos dormiremos, ele fala aqui de morrer, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Quando Cristo, queridos, retornar, os que morreram nele ressuscitarão imortais. E os seguidores de Cristo que estiverem vivos serão, num piscar de olhos, transformados em imortais. Todos os fiéis terão o mesmo tipo de corpo glorificado. A imortalidade começará nesse momento para o povo de Deus. Que grande alegria saber que nosso fim não está na sepultura, né? Mas teremos uma nova vida que durará para sempre. Veja que a escritora Ellen Golden White, ela escreve em seu livro O Desejado de Todas as Nações, na página 388. Cristo se tornou uma mesma carne conosco, a fim de que possamos nos tornar um só espírito com Ele. E por essa união que ressurgiremos do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque mediante a fé, sua vida se transformou nossa. Os que veem Jesus em seu verdadeiro caráter e o receberam no coração, têm vida eterna. É por meio do Espírito
que Cristo habita em nós. E o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. É esta a vontade de Deus para a sua vida, que o Espírito Santo possa lhe convencer dos seus pecados e você venha se arrepender entregando a sua vida a Cristo. E esse Jesus que prometeu estar conosco todos os dias, ele prometeu estar conosco morando em nosso coração, retratado pela sua lei, que segundo Hebreus 8:10, será cravada em nossa mente e em nosso coração, para que em nossas atitudes possa refletir o caráter de Cristo. Que vocês possam, nesta quarta-feira, viver essas bênçãos e deixar nascer em seu coração a esperança da vida eterna. Infelizmente, muitos queridos estão aí partindo por causa dessa pandemia, mas nós temos a esperança na ressurreição que Cristo nos prometeu a todos aqueles que entregam a sua vida a Ele e têm com Ele uma comunhão diária. Amados, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de vocês neste dia. Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa. Deus querido, Deus eterno, te louvamos, Senhor, por essa palavra rica que nos enche de alegria e de esperança. Tudo isso, Senhor Jesus, nós encontramos motivos para te glorificar e te exaltar, Senhor. O Senhor Jesus possa abençoar o nosso dia, nos guardando, nos livrando de todo o mal, e que essa palavra, meu Pai, possa criar frutos em nossos corações. Abençoa poderosamente a vida de todos. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem com Deus, um forte abraço e tchau!